Olá! Hoje a gente vai fundo em uma história fascinante. A criação de um código extremamente detalhado e, olha, bem severo, que controlou a sexualidade lá no início da Idade Média. Um sistema de regras tão poderoso que os ecos dele são sentidos até hoje. E para começar, vamos direto ao ponto com essa frase aqui. É do Cesário, bispo de Arles, lá pelo ano 520. Isso aqui não era só uma opinião, não. Era uma fórmula, uma equação que se tornou a base para séculos e séculos de doutrina da Igreja. Então, a faísca que começou tudo foi essa ideia, essa equação chocante. Contracepção é igual a assassinato. Vamos entender como esse pensamento preparou o terreno para tudo o que veio depois. E quebrar essa regra, bem, as consequências eram gigantescas. A escolha que a igreja oferecia era bem sombria. Ou a danação eterna, no além, ou uma punição pesadíssima aqui em vida. Essa punição, chamada de estado penitencial, exigia anos de abstinência total, de renúncia ao mundo. Era algo tão extremo que, na prática, a maioria das pessoas só aceitava fazer isso no leito de morte. Ok, mas como é que se colocava essas regras em prática? A resposta está num tipo de livro bem específico que surgiu naquela época, os penitenciais. Eles eram basicamente as ferramentas usadas para aplicar esse código todo. Um penitencial era, em essência, um manual para os confessores. Pensa num catálogo super detalhado de todos os pecados humanos que se possa imaginar, e cada um deles vinha com uma punição correspondente. Era quase um livro de regras para a alma, sabe? Onde cada infração tinha um preço bem definido. E olha, esse código não surgiu do dia para a noite. Ele foi construído ao longo de séculos, tijolo por tijolo. Começou com aquela fórmula do Cesário. Depois veio Martinho de Braga e aumentou a pena para 10 anos. Mais tarde, Regino de Prum formalizou a coisa toda classificando como homicídio mesmo. E por fim, Burcardo de Worms juntou tudo isso em penitenciais super influentes que se espalharam por toda a Europa. E é agora que a gente chega na parte talvez mais chocante de toda essa análise. Vamos dar uma olhada na surpreendente hierarquia de pecados que esses penitenciais criaram. O que será que era considerado mais grave? A pergunta é bem direta. Na visão desses teólogos, o que era pior? Tirar a vida de alguém de propósito ou cometer certos atos sexuais, mesmo que dentro do casamento? A resposta pode surpreender. Olha só esses números, são impressionantes. De acordo com o penitencial do Pseudo-Esberto lá do ano 800, um assassinato premeditado rendia 7 anos de penitência. Agora, compara com o resto. Sexo oral, de 7 anos até a perpetuidade. Sexo anal, 10 anos. A conclusão aqui é, bem, é inegável. Para os autores desses livros, certas práticas sexuais eram sim consideradas um pecado maior do que tirar a vida de outra pessoa. E o nível de detalhe era absurdo. O Burcardo de Worms, por exemplo, instruía os confessores a fazerem perguntas extremamente íntimas aos maridos. Perguntas como essas aqui da lista. Cada sim como resposta significava uma penitência específica, geralmente dias de jejum a pão e água. Isso mostra o quão meticuloso e, francamente, invasivo esse código moral era. Com o passar do tempo, essas ideias que nasceram em manuais de monges foram muito além. Elas se solidificaram e acabaram sendo absorvidas pela estrutura legal oficial da Igreja Católica, virando lei de verdade. Vamos ver como essa transição aconteceu. Aquele texto do Regino de Prum, que classificava a contracepção como assassinato, foi incorporado na lei oficial da Igreja lá no século XIII, e essa regra continuou valendo até este ano, 1917. Pensa só nisso. Uma lei da Alta Idade Média continuou sendo a lei oficial da Igreja até o século XX. E tudo isso nos leva à nossa conclusão, ao legado duradouro desse código histórico. O que tudo isso significa para a gente hoje? Essa citação do século XX do filósofo Ernst Bloch é um soco no estômago. É uma crítica muito dura a uma moralidade que, na visão dele, tinha perdido o foco. Ele aponta para o que ele via como uma distorção de valores, onde regras sobre modéstia podiam ser levadas mais a sério do que a oposição a crimes contra a humanidade. Isso conecta diretamente aquela estrutura moral antiga com questões bem modernas sobre prioridades. E assim a gente termina com uma pergunta para reflexão. Como é que esses códigos de um mundo tão distante ainda continuam a moldar o pensamento moderno sobre moralidade, sobre sexualidade, sobre o que é pecado? A longa sombra da história, né? Vale a pena pensar nisso.